Você, por acaso, já se perguntou por que você não consegue se relacionar com as pessoas? Ou então, por que às vezes você tem medo de fazer determinada coisa? Ou por que às vezes faz coisas apenas para agradar os outros? Ou então ter a aprovação de um grupo de pessoas? Ou às vezes até se olhar no espelho e não se sentir bem com você mesmo, de você não se sentir feliz. Todas essas questões que eu estou comentando com vocês, elas têm a ver com a autoestima, ou seja, a nossa autoestima. Você provavelmente deve acreditar que se você não for aceito pelas pessoas, você vai se sentir inferiorizado o resto da sua vida praticamente. Não é verdade? Só que é o seguinte, a autoestima, ela é a base para qualquer relação que a gente tenha na nossa vida. Ou seja, a autoestima, ela é a chave de tudo o que envolve vários fatores, ou seja, quase uma história por trás da história, tá? E um deles é as relações que a gente tem com as pessoas que a gente mais ama, ou seja, nosso pai, a nossa mãe. Por quê? Porque eles, de certa forma, mexem também com a nossa autoestima. Mas calma, que eu vou explicar isso para vocês de uma forma mais fácil, tá? Então, como que seria isso? Muitas vezes, os nossos pais, com o intuito de criar a gente, de nos ensinar, nos deixar mais fortes para a vida, eles acabam afetando a nossa autoestima, tá? Então, eles acabam cobrando a gente em determinados momentos da nossa vida, principalmente quando a gente é criança, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Vamos supor que estamos lá na escola e aí a gente fez uma prova que a gente tirou 8. Os nossos pais provavelmente vão dar parabéns pra gente. Só que se nós temos pais exigentes, né? Ou se você tem pais exigentes, com certeza eles vão te apoiar, mas em seguida também vai ter uma crítica, tá? Do tipo, uau, meu filho, que legal, parabéns, você tirou 8, mas poderia ter sido um 10. Ou então, nossa, que garrancho horroroso, poderia ter feito uma letra melhor, tá? Então, essas questões, esses pontos, eles acabam mexendo com a nossa autoestima, tá? Ainda mais se a gente for levar em conta também o jeito que os nossos pais foram criados, né? Que provavelmente deve ter sido uma criação mais enérgica, uma criação às vezes com mais cobranças, tá? E por aí vai, tá? Existe sempre uma história por trás de tudo isso. Então, esses tipos de comentário que seguem com uma crítica, eles não favorecem o nosso crescimento, né? Ou seja, o desenvolvimento de uma criança. Então, a consequência disso é que exista uma baixa autoestima aí, tá? Daquela criança. Então, vai destruir a autoestima daquela criança naquele momento, naquela fase de desenvolvimento, né? Do seu ser, do seu saber, do seu conhecer. Percebe o ponto que eu tô querendo chegar? Então, muitos dos medos, dos traumas, dos conflitos, das inseguranças que a gente tem na nossa vida adulta são também resultados e reflexos do que a gente recebe na nossa infância, tá? Então, muitas vezes isso acontece também de forma inconsciente, partindo também de um sistema em que o nosso pai, que a nossa mãe foi criado, tá? Parece loucura isso que eu tô falando, mas você pai, você mãe que está educando o seu filho, comece a se policiar com relação às críticas, né? A forma de educar o seu filho. Então, coloque sempre a crítica como forma de incentivo, tá? Para que a construção dessa criança, a construção mental dessa criança seja de uma forma mais leve, tá certo? Um outro ponto que eu queria também comentar com vocês também está ligado às questões de bullying, né? Onde a gente tem os amigos lá que vão lá, apontam o dedo pra gente, começam a caçoar da gente, principalmente na nossa época de escola. Gente, quem nunca sofreu bullying, pelo amor de Deus, que atire a primeira pedra. Não é assim? Eu mesma sofri bullying na minha época de escola, simplesmente porque eu era sobrinha da coordenadora da escola, olha só. E aí muitos achavam que eu era a protegidinha da sala, né? Então eu acabava andando sempre com mais meninos do que com as meninas da minha sala, né? E algumas pessoas às vezes só se aproximavam de mim por interesse, porque ela é sobrinha da coordenadora, eu vou me aproximar, tá? Então, só que tinha uma coisa, na minha época não existia o nome bullying, não existia essa palavra, tá? E aí a questão que eu quero chegar aqui para vocês é o seguinte: como você lida com esse bullying, tá? Eu vou um pouquinho mais a fundo nessa questão. Como é que você lida com as críticas que chegam até você? Ou seja, de que formas que você reage a essas críticas? Pensa nisso, como que é que você lidar com todas essas questões, né? Justamente para tratar a autoestima. E aí um outro ponto com relação à autoestima que eu também quero passar para vocês é o seguinte:
Não é apenas o outro, o que os outros fazem com você, mas sim o que você faz com você. É aquele momento do seu diálogo interno com você mesmo. E aqui eu estou dizendo o seguinte, eu estou querendo colocar aqui o ponto da autocrítica, do julgamento que você tem com você mesmo, de você se cobrar demais em determinadas situações, de você se olhar no espelho, não se reconhecer, de você não se aceitar, de se olhar no espelho e enxergar apenas os defeitos que você tem. E aí o que acontece? A sua autoestima fica como? Vai lá para baixo. Né? Então observa tudo isso na sua vida, né? Começa a mudar a partir de agora. Seja feliz, independente de tudo, de críticas, de julgamentos e ações.